Bem-vindos ao programa Viva a Vida. Hoje nós vamos conversar com o Manuel Morgado Rezende. Ele é psicólogo, analista e grupo analista. Nós vamos falar sobre paixões e sintomas mentais. O que será que é isso? Como será que nós podemos aplicar esse conhecimento do Manuel na nossa vida para que possamos viver melhor? Esse é o grande objetivo desse programa. Então, vamos com a gente. Vou receber agora o Manuel. Manuel, seja muito bem-vindo. Que delícia ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Uma honra te receber. Vocês. Por favor, sente-se. Muito obrigado. O Manuel, inclusive, tem aqui um livro que eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui é meu? Opa! Ah, lógico, né? A gente adoro ler. Daqui a pouco é o meu hobby. Eu só não gosto mais de ler, é fazer o programa. O programa, para mim, é uma delícia. E, em segundo lugar, a leitura. Amo ler. E esse livro aqui, já tocando no assunto, Manuel, Psicologia da Saúde na Escola, Lições e Desafios. Olha só, gente, muito legal. Ele trata do quê? Depois disso, eu queria que você respondesse para a gente o que é grupo analista, que eu fiquei curiosa. Vamos lá. Psicologia da saúde na escola. Tem a ver com sintomas mentais? Tem a ver com sintomas mentais, mas principalmente com saúde mental, com desenvolvimento de uma cultura de boa convivência, de boas práticas educativas, com artes, com esportes, com interação da escola com as famílias e com a comunidade. Eu penso que a escola é uma segunda grande oportunidade para o desenvolvimento humano e social. A primeira oportunidade é a família, mas em seguida vem a escola. Ali se formam grandes amigos, ali se fazem belas descobertas, ali se iniciam vocações para o resto da vida. Enfim, a gente pode ter na escola uma bela cultura de vida e de qualidade de vida. A gente precisa parar de olhar a escola como local apenas da instrução ou da formação específica dessa ou daquela futura profissão. A gente tem que ver o homem, a mulher, ou como diria Monteiro Lobato, que um homem se faz com livros, não é? Um país se faz com livros e homens. Eu diria hoje que um país se faz com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos, todos articulados pelo bem maior, que é a educação. É a educação que vai extrair as melhores paixões humanas e vai combater o grande flagelo da humanidade, que é a ignorância, que é a pior das paixões, é ela que vai gerar uma série de ações destrutivas. Então, eu penso que a escola é um grande centro onde a gente tem que ter o que há de melhor na sociedade. As escolas devem ser palácios de artes, de esportes, de conhecimento e locais de vida, não vida futura. A escola não tem que preparar para o futuro, ela tem que transitar por uma cultura de que aprender a viver é aprender a viver o encanto de cada momento, aproveitar cada dia, não é? Cada experiência, extrair o máximo de cada experiência. Manuel, e qual é o papel da escola na hora de identificar o transtorno mental? O que os educadores como eles devem proceder quando identificam, né, um aluno que tem um transtorno mental? Enfim, antes da gente pensar em transtorno mental numa criança, num adolescente ou num adulto, a gente tem um caminho longo de sinais, de sintomas, não é? Que vão apontando numa direção de alguma dificuldade de convivência, de afetos destrutivos, de ódio, ressentimento, revoltas, dificuldade de atenção, dificuldade de respeitar os colegas e o grupo técnico de professores da escola, coisas do tipo. Então, o professor, ele no dia a dia, ele percebe algo que às vezes a família não percebe, porque ele vê a criança, o adolescente ou o jovem adulto em grupo
e como é que ele se comporta em grupo, como é que ele se comporta com os outros. E daí a ideia do grupo analista ou da grupalidade, que cada um de nós o tempo todo vai conviver com grupos sociais. A gente vem de um grupo familiar e vai fazendo transições para outros grupos. A gente pensa muito no indivíduo, mas o indivíduo não existe fora da convivência com grupos sociais. E a escola é um local privilegiado para se observar aquilo que às vezes a família não vê. Como é que esse filho se comporta em grupo? Como é que ele pertence ao grupo? Ou como é que ele se afasta do grupo e passa a fica isolado num canto, se exclui? Ou então, quando ele entra num grupo ele não consegue aproveitar a qualidade das pessoas que fazem parte do grupo. Ele quer se sobrepor, ele quer se impor, ele quer ter um domínio absurdo sobre aquele grupo à medida em que ele não consegue ter relações mais igualitárias, mais verdadeiras, ou digamos assim, mais espontâneas, não é? Certo. O conforto de estar espontâneo com outras pessoas. E quando o educador percebe essa dissonância, né, desse aluno ali no grupo, o que esse educador, como ele deve proceder, Manuel? Então, muito boa pergunta, porque olha só, ontem nós comemoramos a profissão psicologia no Brasil. Sim, foi regulamentada em 1962. Então, ontem nós completamos 57 anos da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil. E uma das obras iniciais da psicologia no Brasil é um livro chamado Criança Problema. Olha que interessante, Já a gente. psicologia, no seu início, isso é lá nos anos 30, que ainda nem existia a profissão, mas já existia atividade de psicologia oferecida por médicos, por pedagogos e por filósofos que tinham interesse nessa área. E psicanalistas que já existiam nesse caso em várias cidades do Brasil. Então, veja, o que é que se propunha nesse livro? A inclusão do aluno com um transtorno mental ou com deficiência. No início era o aluno com deficiência mental, com déficit cognitivo. Ele teria que ter um lugar na escola. E pouco a pouco se entendeu que a escola não é um ambulatório de saúde mental, mas ela é um local privilegiado de encaminhamento para um serviço de saúde, para um serviço especializado. De percepção e encaminhamento, né? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos conversar sobre paixões efetivamente e quais os principais transtornos mentais. Vem com a gente. Quais os principais transtornos mentais que existem? Você não é curioso para saber disso? Eu sou. Gente, e o Manuel está aqui para tirar as nossas dúvidas com relação a esse assunto, porque ele é catedrático nisso, gente. O Manuel, ele é psicólogo, analista e grupo analista. Ele é Manuel Morgado Rezende. Manuel, hoje você está aposentado, né? Mas eu sei que você tem até doutorado aí. Com relação aos transtornos mentais, o que você pode falar para a gente? Então, os transtornos mentais, eles existem desde que a humanidade existe, porque eles traduzem sofrimentos que não são tratados adequadamente, porque o sofrimento é uma experiência própria do humano. Não é ter autocompaixão, autopiedade, não é se sentir vítima. É caminhar no mundo e eventualmente se deparar com expectativas que não são alcançadas. Aí a gente tem que dar uma meia volta, tem que acolher
aquela insatisfação, aquela falta e seguir em frente buscando uma alternativa, não é, de superação. Mas nem sempre isso acontece, porque às vezes as pessoas ficam com muita raiva, com muito ódio de si ou dos outros. Raiva de si é melancolia, é depressão, autodepreciação, eu sou uma porcaria, eu sou um estragado, eu não tenho valor. E ódio do outro, porque o outro que é culpado, o outro que me atrapalha, o outro é um estorvo. Aquela ideia que se não fosse o outro, quer dizer, os outros, a minha vida seria uma maravilha. Mas aí não existe ninguém no mundo além de você. Como muitos vivem, não é? Parece que assim não existe ninguém, só eu mesmo. Tem muita gente que terceiriza os problemas, né, Manuel? A culpa é sempre do outro e esse autoconhecimento que traz a autorresponsabilidade. A partir do momento que você é responsável, né? E carinho com aquilo que não deu muito certo, com você até e com o outro. Até para poder aprender, né, com a lição que recebeu. Tolerância com a gente mesmo, tolerância, né, Manuel? Um pouco mais de flexibilidade e tolerância, senão aí vem o quê? O afeto negativo, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o sentido de revolta, de coitadinho, miserável, como que para os outros tudo dá certo e comigo nada dá certo. Gente, o tal do coitadinho de mim, que é aquele que se vitimiza para, inclusive, manipular o ambiente, conseguir tudo o que quer, né? Tem uma complicador. Do ambiente, tem uma madeira o tempo todo. Não é verdade? Ficar criancinha a vida toda. Mas isso, Manuel, a gente estava perguntando, isso traz transtorno mental? Isso é transtorno mental? Isso não é só aquele que tem o déficit cognitivo, ele já nasceu assim, é congênito, ou tem, por exemplo, uma síndrome qualquer? Todas as pessoas podem melhorar e se desenvolver a partir daquilo que a sua genética traz. A questão é o ambiente. A genética traz possibilidades e impossibilidades para todos nós. Todos nós, de certo modo, temos alguma deficiência, algo que a gente não caminha muito bem. Então, é uma ideia equivocada achar que deficiência ou limitação é de quem tem um diagnóstico específico. Você veja quantas crianças, quantos jovens que têm problemas genéticos sérios, graves, não é? E que se desenvolvem. Você vê na síndrome de Down hoje como as crianças se desenvolvem e se tornam pessoas interessantes e extremamente cooperativas para a vida social. Quando bem estimuladas, né, Manuel? Tem que ser estimulado, né? Precisamos de um ambiente mais promotor de saúde. Eu digo isso para a escola, eu digo isso para a vida social em geral, eu digo para a família, porque os problemas eles são óbvios. A questão é o que se pode fazer a partir desses problemas. Agora você veja, uma pessoa que começa a ter emoções negativas com ela pode se afastar, ela pode se isolar e ela pode chegar em níveis de transtorno de personalidade ou transtornos mentais graves, à medida em que ela só convive com ela própria. A depressão é um transtorno mental? E sim, dos mais sérios. Agora, tem muita confusão entre tristeza e depressão. A tristeza é a contrapartida da alegria e é uma emoção riquíssima para aprimorar a tua alma, aprimorar o teu caráter e a tua personalidade. Isso não tem nada a ver com esvaziamento de encantamento e de desejo, que é o estado depressivo. É esvaziamento do sujeito de desejo. É verdade que só a angústia faz crescer, a euforia não? É básico da vida. Euforia, a contrapartida da depressão. A pessoa eufórica, o tempo todo alegre, mas sem saber por quê, e entra em arrogância, entra em megalomania, entra numa atividade motora incrível, uma hora vem a exaustão, e aí ela cai na depressão, ela cai na falta de energia. Então, o primeiro transtorno mundial é ansiedade, essa expectativa de que algo vai acontecer e talvez não atenda aquilo que eu quero e aquilo que eu mereço. Então, o primeiro sintoma mental no mundo é a ansiedade. Isso, levado a extremos, gera medos irracionais, que são as fobias e ataques de pânico. Uma pessoa constantemente ansiosa, ao longo do tempo, ela pode cair em estados depressivos, que é o outro transtorno mental que vem a seguir. O estado depressivo ou melancólico, essa descrença de que a vida
de que a vida não vale a pena, de que eu não sou merecedor de coisas boas, que onde eu toco eu estrago, tudo comigo nada dá vai certo. mal. É e aí a aquela pessoa vai Iena se Hard, retirando. né? Ó Deus, ó céus, né? Não é aquela Iena Hard, que é Com aquela certeza. figurinha do desenho, Com né? certeza, Ó Deus, ó céus. É o que só registra aquilo que não funciona. E talvez não tenha um bom termômetro para aquilo que funciona, ou não consegue ter uma autocrítica, que é um problema hoje da saúde mental. As pessoas não conseguem cair em si. Então, um nível de depressão muito bom, muito bem-vindo, e ninguém fala isso, né? Que é o cair em si, retirar-se, deprimir-se no sentido de acolher-se, refletir, meditar e encontrar novas saídas, novas alternativas, novos projetos de vida. Você falou, por exemplo, que eu estou aposentado. Eu estou aposentado, mas eu continuo trabalhando, porque isso me faz muito sentido. Faz muito sentido para a minha vida. É uma das pessoas que eu conheço que não vai parar de estudar nunca, porque nasceu cientista. No ventre da mãe ele já estava lá querendo ler o que vinha depois. E todo mundo precisa ter essa curiosidade do cientista. É verdade. Todo mundo precisa desse desejo de ir além. Não importa o que você já sabe. O que importa é o que você não sabe, que é um universo sempre muito mais O mais amplo. interessante é a gente sempre ter a consciência de que eu sei que nada sei. Isso é espetacular. Manuel, e eu quero conversar daqui a pouco com o Manuel, logo após o nosso intervalo, sobre o papel da família e o transtorno mental e a violência e o transtorno mental. Olha que interessante, a gente precisa saber disso. Não sai daí que a gente já volta um minutinho. Eu estou aqui com o Manuel Morgado Rezende e estamos falando sobre transtornos mentais, sobre paixões, e eu gostaria de conversar agora com ele sobre a violência e os transtornos mentais e o papel da família sobre essa difícil e amarga situação, não, Manuel? Como que isso acontece, qual é o papel da família nisso, e quando a situação acaba sendo violenta, trazendo esse viés de violência além de negatividade. Como que a gente faz? Primeira coisa, às vezes a gente tem a impressão que a família é vítima do transtorno mental de um familiar. E às vezes o contrário, aquele que tem um transtorno mental, ele se coloca como vítima de uma família hospício, de uma família enlouquecida. Família hospício, gente. Manuel é ótimo. Mas não é isso? Quer dizer, então, aí não tem culpado e inocentes. Nós temos uma situação relacional. Cada filho vai aprender os seus modelos de comportamento, os seus valores. Na família, a família é a janela que você tem. Ele modela os pais, modela aqueles que o educaram. Modela, e a gente inconscientemente vai repetir coisas, inclusive, que não gosta. Então, a família serve de referência para aquilo que a gente quer ser e para aquilo que a gente não quer ser. Isso num desenvolvimento normal. Num desenvolvimento patológico, às vezes há um filho que recebe uma carga de críticas, que é tratado mesmo como idiota, como incapaz, ou aquele que é tratado como uma pessoa que não condiz com o gênero e o comportamento de gênero que a família espera. Ele se sente excluído. Se sente excluído. Então, a família, ela, nem sempre, infelizmente, nem sempre o pai e a mãe estão preparados para esse grande desafio que é educar um filho. Às vezes o filho é percebido como um transtorno. Se ele tiver uma doença mental ou desenvolver uma doença mental, é uma oportunidade para a família se tratar, se unir e se desenvolver. Então o sintoma mental não é necessariamente fim de linha para a família. Às vezes é uma porta de entrada para uma democracia psíquica, no sentido de cada um perceber qual é a sua contribuição para o bem-estar e para o mal-estar mental.
Porque a gente pensa muito em família como um núcleo de cooperação, mas nem sempre. É verdade. Ou de intimidade compartilhada. Às vezes o que menos há numa família é intimidade compartilhada. O que há é estranho no ninho. A gente se sente, às vezes, mais irmão do vizinho do que do próprio irmão. Família é o primeiro laboratório. É o primeiro um laboratório de vida, né? E realmente, às vezes, existem problemas na família que são ali passados de pai para filho, justamente em valores, virtudes, defeitos. E esse filho acaba reforçando essa circunstância familiar. Mas e quando existe violência? O que a família pode fazer? Tá, existe lá, é um modelo de família complicado, né? A família também não ajuda, existe o problema. Então, já foi formado, já foi diagnosticado, o problema está ali. O que fazer? Então, a violência, seja do casal, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos e por aí afora, ela é também uma possibilidade de saúde antes de ser uma possibilidade de doença. Porque a violência é o erro de medida da força, das palavras ditas de uma forma inadequada, de uma forma grotesca. Então, toda e qualquer família tem que prestar muita atenção no exercício diário da violência, porque não existe só a grande violência que chega no suicídio ou no homicídio num grupo familiar. Quer dizer, você tem, isso é bíblico, né? Tem irmãos que se matam. Caim e Abel, né? O primeiro modelo familiar pais parece que já não deu muito certo. Filhos, né? Filhos que matam pais, isso já traz da uma mitologia da gente. condição humana. Então você veja que violência é algo que inaugura tanto a civilização quanto a barbárie. Quando é que a gente sai da barbárie e entra na civilização, mesmo numa família? Quando a gente consegue recobrir com carinho os afetos agressivos, os afetos violentos e parar de achar que violento é o outro, porque às vezes nós também somos extremamente violentos. A gente tem muita ideia de que um tem saúde mental e o outro tem doença mental. Um é legalzinho e o outro é o malzinho, é aquele que é o violento, que é o agressivo. Mas, na verdade, todos nós temos essas facetas. Nós somos um grupo de pessoas. Nós somos um grupo de personagens que tentam fazer uma síntese. E às vezes essa síntese é muito bonitinha, mas muito mentirosa, que é a paixão pela ignorância. Que é outra paixão humana que é pouco comentada e que é a base das paixões agressivas, sejam elas amorosas no sentido de você é minha, você é meu, posse, e se não for comigo não vai ser com mais ninguém. Feminicídio é isso. Então, é muito mais que uma questão de gênero, é uma questão da violência primordial de umas pessoas que, em nome da ignorância, de ignorar a existência e o desejo próprio do outro, querem ter uma ação de opressão absoluta. Então, tanto o amor quanto o ódio, as paixões amorosas e de ódio, muitas vezes são expressões da violência fundamental do ser humano. Como é que se resolve isso? Ora, é conversa, as famílias precisam ter intimidade compartilhada. E quando isso não é possível só no grupo familiar, existem os terapeutas de família, existem os profissionais que lidam com esses fenômenos, vamos usar esses recursos, vamos ter humildade. E claro que no extremo, quem vai dar jeito é a lei, como Lei Maria da Penha, há situações em que a mulher, ou o homem, também tem uma minoria de homens que são agredidos por mulheres, também vamos dizer verdade, isso, né? não é? É verdade, convenhamos, né? Também há muitos homens oprimidos, aí, muitos homens literalmente castrados na sua possibilidade de desenvolvimento e assujeitados, não é? Mas, predominantemente, a violência é contra crianças, mulheres e idosos. Os mais frágeis, os mais vulneráveis, idosos, né? Não é? Vou defender os velhinhos também. Mas, então, o importante, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, o importante é, assim que for detectado no início algum problema mental ou algum tipo de agressividade, alguma circunstância que não se entenda, é importante buscar ajuda
de psicólogos, de CAPS, toda a rede pública. A rede CAPS, pública, o nosso né? sistema de saúde mental tem o sistema CAPS, tem a Unidade Básica de Saúde, tem os E PAMOS. não só para aquele que seria Para todos. mas todos da família. Meu primeiro livro é Curto-Circuito Familiar e Drogas. Eu mostro o papel da família no desenvolvimento de qualquer sintoma mental. Por acaso, naquele livro, é a dependência de drogas. Eu estou aqui com o livro, deixa eu mostrar para vocês de novo, né? Psicologia da Saúde na Escola, onde o Manuel Morgado Rezende, que aqui está conosco, ele é uma das pessoas que aqui escreve. Depois tem a Maria Geralda Viana Heleno, a Miriam Benicasa Gomes e Carla Luciano Kodani Risatugo. Deve ser uma japonesinha, né? É, casada com. Ah, casada com. Tem ali. Manuel, eu gostaria que, para a gente finalizar o nosso programa, você deixasse ali para o nosso telespectador uma mensagem sobre o nosso tema de hoje, de forma objetiva, para a gente encerrar nosso programa com chave de ouro. A mensagem é assim: vamos enfrentar as nossas dificuldades, vamos parar de jogar a dificuldade para debaixo do tapete, vamos tentar reduzir a hipocrisia social e colocar a verdade na nossa vida, espontaneidade. O melhor caminho, mais fácil para a saúde mental é se aproximar de si mesmo e do outro com mais verdade e com mais carinho. E com mais respeito, né? Fundamental. Manuel, muito obrigada pela sua passagem aqui pelo programa. Espero que venha mais vezes. Estamos de portas abertas, porque um profissional dessa amplitude nós não podemos deixar passar e sem deixar assim, sem pedir para ele voltar, não é verdade? Muito obrigada pela sua companhia. Hoje nós recebemos aqui o Manuel Morgado Rezende, psicólogo, e ele falou sobre paixão e transtornos mentais. Nos siga no YouTube, estamos lá, Programa Viva a Vida, Virgínia Machado. Coloca o seu programa Viva a Vida ou Viva a Vida, porque você não vai encontrar a gente não, que tem um monte. Tem que ser Programa Viva a Vida, Virgínia Machado, tá bom? E nas redes sociais, o Instagram, Programa Viva a Vida, e também o nosso Facebook, Programa Viva a Vida. Muito obrigada pela sua companhia novamente. Agradeço a Verso Cabeleireiros lá de Tremembé, que cuida aqui do nosso cabelo e maquiagem. Muito obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem.